Olá a todos, eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E hoje é um dia muito importante porque temos muitas coisas importantes para lembrar ao Senhor neste dia e para celebrar. É o quarto domingo da Páscoa, é também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, é o Dia do Bom Pastor e, claro, o Dia da Mãe. Vamos ter presente certamente ao Senhor durante esta celebração todas estas realidades que nos convidam precisamente a celebrar o mais dignamente que nos for possível esta Eucaristia deste domingo e para que ele, ou esta mesma celebração, seja assumida da nossa parte da melhor maneira possível, faço-vos um convite a vós que estáis aí fora, mas que também estáis dentro, e aos que estão dentro, aos poucos que estão dentro, que para as leituras e também para a sustentação do canto, que façamos todos, quer os de fora, quer os de dentro e fora, entre aspas, façamos um breve exame de consciência, dando conta daquilo que não esteve assim tão bem, para que possamos pedir perdão ao Senhor e celebrar dignamente esta Eucaristia. Confessemos, pecadores, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade, como acabamos de cantar, de cada um de nós, tenha piedade de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o
pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós, fazendo bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados. Porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, no madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no porque conhece a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia de sol, neste dia de calor, aqui pelo menos em Portugal, na zona centro, onde me encontro, nesta cidade de Águeda, que é a sede do concelho a que pertencem as três paróquias de Trabaçu, de Os de Ribeiro e de Espinhel, que me estão confiadas, quero dar uma saudação a todos, não só àqueles pouquinhos que estão aqui
para as coisas mais básicas, para que a celebração decorra com maior dignidade e, sobretudo, para todos vós que estáis aí desse lado, mas que também estáis deste lado, porque estáis em comunhão connosco, estáis também connosco a participar desta Eucaristia e estamos por isso mesmo irmanados. E por isso, para todos vós que estáis desde o Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, até ao Canadá, a todos aqueles países que já fazem parte também da nossa comunidade virtual, assim como também todos aqueles que estão no nosso país, em algumas zonas, e também aqueles que estão mais perto, nomeadamente os das minhas paróquias e outros aqui desta zona mais próxima onde me encontro, sejam todos bem-vindos. Como certamente já deram conta, até pela explicação que eu procurei colocar no computador como sumário desta celebração, hoje é um dia de facto muito grande e tal como aliás disse há pouco também no início da nossa celebração, porque celebramos muitas coisas e coisas muito importantes. Celebramos, como dizia, o quarto domingo da Páscoa, e eu sempre insisto, quarto domingo da Páscoa, porque é da Páscoa que se trata e não depois da Páscoa. Como a gente sabe, é a festa maior e por isso ela precisa, esta festa da Páscoa, que é a maior de todas, precisa destes domingos todos até ao Pentecostes para celebrarmos condignamente o maior acontecimento fundante da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E por isso, neste quarto domingo da Páscoa, que celebramos hoje, celebramos também o culminar desta semana que foi dedicada à oração pelas vocações. Por outro lado ainda, estamos no dia, porque estamos a falar de vocações, estamos no dia do Bom Pastor, aliás, como acabámos de escutar há pouco, nesta leitura do Evangelho que eu tive a ocasião de fazer, de São João, o Evangelho gira à volta do pastor e é também, obviamente, o dia da mãe. Se eu fosse a falar, mesmo que seja um bocadinho de cada uma destas coisas, que elas são tão importantes, cada uma delas, que demoraria muito tempo. Por isso, iria, e com a desculpa para todos vós que se calhar já ontem tiveste a ocasião de escutar, e também para as irmãs e por aí fora, irei no fundo dizer as ideias fundamentais que eu ontem procurei também explanar, que são precisamente estas. Ora, neste dia, talvez seja importante, até porque se fala de vocações, fala-se em bom pastor. Eu penso que talvez não fosse má ideia fazer uma caracterização, ou melhor dizendo, fazer um contexto destas leituras, saber o que é isto, o que é que isto nos quer dizer, porque afinal de contas nós estamos num tempo em que já não vemos assim as ovelhas a pastar por aí, pelo menos a não ser naqueles sítios onde de facto elas existem mesmo a pastar e portanto se calhar estas coisas que Jesus aqui nos diz no Evangelho acabam por ser tão distantes que acabam por nos parecer chinês, esta coisa do porteiro, esta coisa do pastor que as ovelhas conhecem a sua voz e por aí fora. Como sabem, como podem saber, é assim, no tempo de Jesus, o pastor que guardava as ovelhas não era aquilo que a gente pensa que é, ou seja, se calhar eu estou a pensar, vós estás a pensar como eu e poderes até nem pensar, mas aquilo que se calhar a primeira coisa que uma pessoa pensa depois de escutar este Evangelho é que o pastor leva as ovelhas, depois quando está a cair a noite trá-las de novo para casa, mete-as no curral, depois ao outro dia torna a abrir a porta, e não era assim praticamente no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, o pastor de facto saía de casa e durante um tempo ele não voltava a casa. Durante um tempo levava o rebanho para as pastagens e ao chegar à noite ele não ia para casa, mas ia para outra parte e era nessa zona por onde ele estava que faziam os currais provisórios, uns currais assim muito ligeiros só para guardar as ovelhas durante a noite. E então o que é que acontecia? Para ser mais fácil e até para os pastores também poderem descansar, havia o costume dos pastores fazerem rotatividade, ou seja,
Eles faziam um curral assim, em três com os ramos, para que as ovelhas não fugissem. Não punham, obviamente, nem cimento, nem tijolos, nem nada dessas coisas. Era realmente um ramos apenas. E na parte da porta, ficava aberta. E era precisamente aí, na porta que era apenas a entrada, que ficava o porteiro. O porteiro quem era? Era um dos pastores, que nessa noite ficava de faxina, como aqui se diz, que ficava de faxina a guardar as suas ovelhas e as ovelhas dos outros pastores. Ao outro dia, vira o disco e toca o mesmo. Mudava o porteiro para que o porteiro da noite anterior também pudesse descansar e assim por aí fora. O que acontece é que, de manhã, quando o pastor vinha buscar as suas ovelhas, ele nem precisava, ouça, quem lida um bocadinho com ovelhas, sabe perfeitamente bem que ele nem precisava quase que de as chamarem. Basta um assobio que ele fazia e as ovelhas dele, o porteiro, que era realmente um dos pastores que estava nessa noite de faxina, conhecia o pastor dessas ovelhas vinha, chamava as suas ovelhas e ia pastar com elas, depois vinha um outro, assobiava ou até de facto chamava pelo nome, e por que não, e elas já estavam de facto conhecidas e só saíam as dele, era assim. E Jesus serve-se precisamente deste quadro que naquela altura existia, para nos dizer algumas coisas que eu penso que são importantes. E a primeira coisa importante é que o porteiro é de facto aquele que tem uma missão importante, porque é este porteiro que, mesmo que eventualmente viesse de noite alguém roubar, ele de facto estava ali na entrada para defender o rebanho. Ora, é interessante, dizia eu, e não vale a pena estar, digamos, e peço desculpa de me ter alongado tanto, não vale a pena estar a focar mais este aspecto, porque penso que é clara esta ideia que Jesus se serve para dizer que Ele é que é o pastor. Mas aqui é outro problema. É outro problema porque no tempo de Jesus, eu digo isto muitas vezes e peço desculpa aos meus paroquianos, mas de facto também é importante que isto fique claro, porque a nossa ideia, se calhar hoje, a minha é um bocado assim, quando a gente fala em pastores, lembramos daquelas pessoas simples, pobrezinhas, ao frio e à chuva e à neve, para guardar o seu rebanho, e temos a ideia muito, como é que é dizer, muito nostálgica daquilo que era um pastor, e não era bem assim. No tempo de Jesus, estes pastores eram pessoas muito mal vistas, eram pessoas violentas, eram pessoas impuras. E vós sabeis o que é que significava ser uma pessoa impura naquele tempo. Hoje nós temos que andar sempre a purificar as nossas mãos por causa da pandemia. No tempo de Jesus, os pastores não se lavavam praticamente. Não podiam entrar na sinagoga porque senão tornavam a sinagoga impura. E além do mais, porque eram pessoas habituadas a lidarem com os animais, eram pessoas que de facto eram violentas muitas vezes. Seja por causa do lobo, seja por causa dos lobos, seja por causa, de facto, de outras situações. E é interessante como é que Jesus, que tinha tantos exemplos para se identificarem, como é que ele vai escolher os pastores? E ele vai dizer exatamente assim: olhai, eu sou o bom pastor. Ele podia escolher outras pessoas. E aqui eu acho, na minha perspectiva, ainda não vi muito bem isto é coisa que eu vou pensando também comigo, que Jesus faz isto de propósito. Mesmo que ele diga, eu sou o bom pastor, ele ao escolher identificar-se com os pastores, está a identificar-se com gente que era posta de lado. Está a identificar-se com pessoas que eram últimas. Está a identificar com pessoas que naquela altura eram completamente marginalizadas e postas à margem. E isto não é por mero acaso. Foi de propósito. E quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu não roubo como eles,
eu não ando a agredir as pessoas como eles, mas, ao fim e ao cabo, eles são para mim também como que ovelhas. Eles são também para mim o povo que eu escolhi, as pessoas com quem eu convivo, porque eles podem estar à margem, mas comigo não estão à margem. Comigo eles estão, de facto, a ser assumidos também como fazendo parte desta comunidade, como deste redil, que é o meu redil. E é isto, meus amigos, que eu penso que cada um de nós também, neste dia, em que somos convidados precisamente a pedir ao bom pastor, ao porteiro, que é Jesus Cristo, que continue a facultar, a chamar tantos pastores para a sua igreja, continua a chamar tantas religiosas, que continua a chamar tantos médicos que se esquecem e profissionais de saúde que se esquecem de si próprios para se dar aos outros, continua a chamar tantas mães que tenham a vocação no seu coração de se esquecer de si, de se abrir mais aos outros. A mãe é isto. Basta que cada um olhe para a sua. Pode haver exceções, mas é a exceção que confirma a regra. E a regra, a gente sabe o que é uma mãe. Mãe só há uma. E sabemos a ligação umbilical, literalmente, que temos com ela. E sabemos a importância que ela tem e, sobretudo, mesmo quando ela não está presente, nos momentos mais difíceis, uma pessoa lembra-se da mãe. Neste dia, de facto, em que nós lembramos também ao Senhor as nossas mães, as suas mães, querido amigo que está aí, onde quer que esteja, a escutar-me, no estrangeiro ou em Portugal, lá fora ou aqui dentro, mas todos nós sabemos, porque todos nós temos uma mãe, a importância que ela tem. E acho que era bom, como filhos que somos, pedir ao Senhor por elas neste dia. Pedir ao Senhor não só pelos vocacionados, para que o Senhor recompense as mães por todo o amor que elas nos dão. Nos deram e nos dão. Eu digo nos dão até no céu, pedindo ao Senhor por nós também. Para que, de facto, elas possam, de facto, ter agora a recompensa que o bom pastor certamente não faltará com elas. Recompensa a estas mães. E olhem, com esta conversa toda, e peço desculpa pela linguagem, até me acabei por perder no fio condutor, mas no fundo para vos dizer, também não interessa muito, já demorámos também o tempo suficiente, habitualmente gostaria que não ultrapassasse os 10 minutos, mas neste quarto domingo da Páscoa, neste domingo em que termina oficialmente esta semana que foi dedicada à oração pelas vocações. Quando temos tanta gente, o Senhor hoje a chamarem, e o Papa ainda há pouco tempo, ainda há poucas horas quase, o dizia, os pastores, ele falava só em Itália, penso que é mais de 100 padres, penso eu, que morreram também com esta história da pandemia, e ele incluiu também tantos pastores médicos e tantos pastores enfermeiros e tantos pastores, de facto, que dão e se dão para que outros tenham vida e vida com abundância, como aqui se fala. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a conhecer o nosso pastor nos dias de sol e nos dias de chuva. Que nos ajude a perceber que Ele nos chama. Será que sabemos como é que Ele fala? Será que ouvimos e estamos, o nosso ouvido, entre aspas, está habituado à sua voz para que Ele, quando fala e me chama e me convida, será que eu o reconheço? Não será que muitas vezes a voz que Ele usa, e às vezes usa a sua voz em tantas pessoas, em tantos acontecimentos, em tantas circunstâncias, será que eu afino o meu ouvido, entre aspas, para o saber reconhecer e para saber de facto aquilo que Ele quer de mim? Isto daria pano para muitas mães. Responda por si, respondamos cada um de nós no nosso íntimo, fundamentemos mais esta nossa vocação
esta nossa oração, pedindo ao Senhor que nos ajude precisamente não só a recompensar as mães e todos aqueles que se dão aos outros, mas também a cada um de nós que nos fortaleça e que nos abra o entendimento na fração do pão, para que percebamos aquilo que o bom pastor quer de cada um de nós. E nós iríamos continuar com a nossa celebração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós, neste momento, vamos também apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, e a cada intenção que nos irá agora ser proposta, nós vamos dizer: Cristo, bom pastor, ouvi-nos. Cristo, bom pastor, ouvi-nos. Para que o Redentor, livre de todo o mal, a Santa Igreja, lhe dê pastores segundo o seu coração e lhe conceda as vocações de que ela precisa, oremos. Cristo, bom pastor, ouvi-nos. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos, ensine os jovens a lutar pela castidade e dê às jovens o amor pela virgindade, oremos. Cristo, bom pastor, ouvi-nos. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não escutam nem conhecem, oremos. Cristo, bom pastor, ouvi-nos. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou, torne felizes para sempre no seu reino os fiéis que o procuraram e serviram, oremos. Cristo, bom pastor, ouvi-nos. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome, faça de nós, de todos os cristãos desta comunidade, uma família onde cada um se sinta amado, oremos. Cristo, bom pastor, ouvi-nos. E como alguém escrevia mesmo na parte final desta oração dos fiéis, que está no Brasil, para que tenhamos a coragem de sermos a imagem do bom pastor para o próximo, oremos ao Senhor. Cristo, bom pastor, ouvi-nos. Por todos aqueles que se entregam ao próximo, ajudando-os, esquecendo-se muitas vezes de si, sejam consagrados, padres ou religiosas, missionários, sejam pessoas da sociedade que se dedicam mais também aos outros pela sua profissão, às vezes até esquecendo-se de si, os profissionais de saúde, por exemplo,
e todos aqueles que, de facto, visitadores doentes e todos aqueles que se identificam com os mais frágeis. Oremos ao Senhor. Cristo, bom pastor, ouvi-nos. Ouvi, Senhor, estas nossas preces hoje aqui, neste dia do bom pastor, e ajuda-nos a cada um de nós e a todas as nossas mães, àquelas que já chamastes para junto de Ti e àquelas que ainda estão junto dos filhos, a que sejamos todos, à Tua imagem, bons pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo sacerdote do altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos desta Igreja que está também reunida aqui, espalhada pelo mundo, pelo Brasil, pelo Canadá, pela França, pela Suíça, pela Inglaterra, pela Espanha, por alguns lugares também aqui do nosso país, por esta Igreja aqui reunida também em torno da Eucaristia, em torno da fração do pão e por toda a Igreja Universal. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo, concretamente, já que estamos na Diocese de Aveiro, António Moiteiro, Bispo de Aveiro, e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo, que são bons pastores, que se identificam com as ovelhas mais fragilizadas, sejam os sacerdotes, religiosas, todos aqueles que servem e que estão ao serviço do irmão. E neste caso em concreto, e nesta pandemia em particular, todos os profissionais de saúde, tende misericórdia de todos eles. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo. Eu lembro as mães de todos aqueles que estão nesta nossa celebração, aqui perto ou mais longe, por todas essas mães de todos esses que já faleceram. Lembro também todos aqueles que foram vítimas do Covid-19 e de outras doenças que continuam a existir. Todos aqueles que estão hospitalizados, todos aqueles que estão nas prisões, todos aqueles que precisam mais da nossa oração. Lembrai-vos também, Senhor, e tende misericórdia de todos nós, de todos os vocacionados, sacerdotes, religiosos, religiosas, e todos aqueles que, como diziam, fazem da sua vida uma entrega ao outro. Tende misericórdia de nós todos, das nossas mães em particular, daqueles que as têm ainda a seu lado. E dá-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe das Mães, e dos pais e dos filhos. Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, com a certeza de que seremos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deixei que eu agora me vir para aqueles que estão em casa, de modo especial, porque certamente que é uma das partes, há duas partes, a primeira parte é a palavra, a segunda parte é a Eucaristia, e portanto, certamente que muitos de vós tendes pena de não estar aqui. Vamos pedir ao Senhor que o mais rápido possível isso aconteça, aqui e em qualquer comunidade onde vós sois residentes, mas tendo-se a possibilidade da comunhão espiritual. Eu irei fazer aquela oração que alguns já conhecem, que alguns até inclusive chegam a colocar nos comentários para ajudar os outros a que possam também fazer sua esta oração. Aqui estou, Senhor, de coração aberto para te receber. Eu te adoro em todos os lugares onde habitas. Eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me, neste momento, a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma, e de te levar onde quer que eu vá, e de não deixar que nada me separe de ti, até à hora da minha morte. Amém. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e eu serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
porque hoje é o Dia da Mãe, pensamos neste momento fazer uma pequena homenagem, um gesto de gratidão para com Maria, a nossa mãe, a mãe de todos nós, e também para com as nossas mães e as mães de todos os que estão aqui presentes, ou pelo menos que nós representamos. Vamos colocar junto de Maria, aos seus pés, ali sob a sua proteção, 4 rosas, simbolizando as mães da paróquia de Espinhel, as mães da paróquia de Ois da Ribeira, as mães da paróquia de Travassou e as mães de todos vós, que não pertencendo a nenhuma destas 3 paróquias, pertencem a uma imensidade de paróquias. Que Maria nos ensine, vos ensine a vós mães, a educar ao jeito dela, que vos proteja, que vos dê força, que vos diga obrigado por colaborarem com ela nesta construção de um mundo mais humano, mais cheio de amor. Sabemos que hoje também é o domingo do Bom Pastor. E se não fosse a pandemia, nas nossas paróquias, possivelmente, todos nós teríamos um gesto para com o nosso pastor. Sabemos que o bom pastor é Jesus, mas ele tem os seus intermediários para estar junto de nós. E o Padre Júlio é o nosso pastor. Com este pequeno gesto, com esta orquídea que tem de propósito 3 hastes, porque são as 3 paróquias que lhe são confiadas, queremos também confiar ao Padre Júlio todos os seus paroquianos de Travassou, de Ois da Ribeira e de Espinhel. E para que nós saibamos ser esta unidade de 3 diferentes, mas num só vaso, pensamos que é isso que Jesus nos quer. Ele mesmo diz que façamos todos parte de um só rebanho, pertencentes a um só pastor. Obrigada, Padre Júlio. Olha, obrigado eu, porque vocês ontem... As irmãs ontem já me tinham surpreendido e, portanto, não estava à espera de outra surpresa. Aquela era para as ovelhas frágeis, esse é para todos. É para todos.
É muito bonita esta orquídea amarela, muito bonita. Muito obrigado. Muito obrigado com tudo aquilo que significa e com tudo aquilo que implica. E já agora, isto não vinha a propósito, mas vem sempre a propósito. O pastor, por melhor que seja, o que não é o meu caso, sou muito limitado, por melhor que seja, se não tiver porteiros que ajudem, se não tiverem os porteiros que ajudem, pronto, não é preciso dizer mais nada, também não vai longe. Por isso, obrigado pela vossa colaboração, e aqui incluo também o coral na pessoa do Abílio, que é o organista, e também em todos aqueles que estão, como agora se costuma dizer, e eles não levam a mal que eu diga isto, e todos aqueles que estão na linha da frente, para que lado a lado possamos de facto ir ao encontro das ovelhas mais tresmalhadas, mais frágeis, que às vezes somos nós também. Somos pastores e ovelhas ao mesmo tempo. Muito obrigado. Há aqui uma oração. Eu não sei eu não sei se é de fazê-la primeiro, se em segundo lugar, porque eu gostava hoje, além desta, obviamente, temos que fazer esta oração da vocação, não é? Parece mal se não a fazemos, mas também eu gostava de que houvesse uma consagração, aquela oração ao Senhor Vinho, à minha mãe. Acho que fica bem pedir ao Senhor nessa oração por todas as mães também, não é? E nada melhor do que encomendar essas mães à mãe para que de facto ela também as proteja. Por isso vamos começar talvez por esta oração das vocações. Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor, caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração à tua voz que acalma, chama e envia. Dá firmeza ao nosso caminhar, infunde em nós a tua coragem, ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza, a tua presença que dissipa todo o medo. Sobe para a barca da nossa vida, para seres o dono do leme, pois seguros navegamos, sempre que estás no meio de nós. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor. Amém. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todas as mães daqueles que estão na nossa comunhão, nesta Eucaristia, dessas mães que já faleceram, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Entre o esplendor da luz perpétua. Descansem em paz. Amém. Pelos aqueles que estão a participar nesta celebração e que ainda têm o privilégio de as ter vivas, todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Oremos. Deus, nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E pronto, como digo, vamos aguardando quando é que teremos a Eucaristia composta como deve ser, com toda a colaboração e participação das pessoas. Oxalá que as coisas possam realmente ter o sentido que nos indique que o caminho é por aí e que apareça e que surja o mais depressa possível. E por isso, enquanto isso não acontece, nós vamos fazendo estas iniciativas mais pela internet, como é o caso da Eucaristia, que continua a ser celebrada às 6 horas todos os dias, e também, e hoje também é o caso, a recitação do terço, que também, se quiserdes participar, e teríamos muito gosto nisso, porque é sobretudo por causa de vós que também nós fazemos isso, nós, eu e também as irmãs, que estivessem connosco no meu Facebook para participar na recitação do terço logo mais às 9h30 da noite de Portugal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor e a Senhora, a Mãe das Mães, nos acompanhem. Graças a Deus. Até logo então, às 9h30, para a recitação do terço. Até logo.